Em 1884, a cidade de Paris ainda era dominada por monumentos clássicos, palácios e igrejas grandiosas, mas algo em Gustave Eiffel queimava mais forte que qualquer legado histórico. Ele queria desafiar o céu. Enquanto o mundo celebrava a elegância dos edifícios de pedra, Eiffel olhava para as estrelas e imaginava uma nova forma de construir, uma forma que refletisse a ousadia do século que começava. Ele sabia que as estruturas de ferro, até então usadas em pontes e pequenos edifícios, eram a chave para a grandeza moderna. Mas o que ele sonhava não era uma simples ponte ou um edifício alto. Não. Ele queria algo que fosse mais que um prédio. Eiffel queria algo que, ao ser erguido, pudesse mudar para sempre a forma como os homens viam a arquitetura e a engenharia. Uma estrutura que fosse uma estrela no horizonte de Paris, que não só olhasse para o futuro, mas o abrisse. Assim, com seus conhecimentos e uma confiança rara, ele começou a planejar o impossível. Uma torre de ferro, alta o suficiente para tocar as nuvens, desafiando o próprio conceito de o que poderia ser erguido. Mas seria Paris, a cidade da arte e da beleza, pronta para aceitar isso? Quando o projeto da Torre Eiffel foi finalmente revelado ao público, as reações foram nada menos que explosivas. Muitos dos parisienses, que já se orgulhavam da beleza clássica da cidade, olharam para o desenho e não viram uma obra de arte. Viram um monstro de ferro, prestes a invadir o coração de Paris. Uma monstruosidade, um empecilho estético, diziam os críticos. Intelectuais respeitados, artistas renomados e até figuras da alta sociedade francesa se uniram em um coro de desaprovação. A torre, com seus 300 metros de altura e estrutura de ferro visível, parecia uma cicatriz no rosto de uma cidade feita de história e elegância. Eles não viam naquelas linhas retas e ângulos agudos a elegância parisiense, mas algo que destoava profundamente do charme que a cidade sempre representou. E, no entanto, Gustave Eiffel não estava preocupado com a opinião de seus críticos. Para ele, a torre não era uma arte convencional. Ela era uma expressão da confiança no futuro. Um grito de inovação que, embora inesperado, carregava consigo o espírito do novo século. Um século de mudanças rápidas e de grandes saltos tecnológicos. Mas, como toda revolução, a torre tinha seus inimigos, e enquanto a construção começava, a guerra entre a tradição e o novo se intensificava. Seria essa estrutura algo que ajudaria Paris a prosperar, ou uma monstruosidade destinada a ser lembrada como um erro monumental? E então, a construção da Torre Eiffel começou, e com ela, uma maré de desafios que parecia quase impossível de ser superada. 18.000 peças de ferro, pesando toneladas, precisavam ser erguidas e ajustadas com uma precisão nunca antes vista. As fundações foram cravadas em um terreno complicado, e os ventos que sopravam sobre Paris tornavam o trabalho ainda mais perigoso. Mas, contra todas as adversidades, os trabalhadores começaram a ver a forma da torre se materializando diante deles. O segredo estava no design inteligente de Eiffel e sua equipe. O ferro, antes visto como um material comum, ganhava uma nova vida. Cada peça foi feita sob medida e trabalhada com tamanha precisão que a torre se ergueria como um imenso quebra-cabeça, com as peças se encaixando de maneira perfeita. Mas havia mais. Cada um dos 2,5 milhões de rebites foi colocado manualmente. Um trabalho extenuante que exigia uma força e habilidade incomparáveis. A cada andar, a estrutura parecia desafiar a gravidade, como se fosse possível tocar o céu a qualquer momento. Os trabalhadores, muitas vezes tremendo ao trabalhar nas altitudes crescentes, eram alimentados pela ideia de que estavam construindo algo que ninguém jamais imaginaria ver em Paris. E, no fundo, sabiam, não estavam apenas construindo uma torre, estavam esculpindo a própria identidade da cidade, uma identidade que seria imortalizada
nas páginas da história. O calor do ferro, o peso das peças, a coragem do homem. Cada dia trazia novos desafios, e enquanto a torre ganhava altura, algo começava a acontecer com os parisienses. O desprezo começava a dar lugar à curiosidade. A cidade, que uma vez zombou da ousadia de Eiffel, começava a perceber o que estava sendo erguido diante de seus olhos. E a grande pergunta pairava no ar. Seria possível que esse monumento de ferro, que tantos consideravam um erro, se tornasse a alma da cidade? A Torre Eiffel não era apenas uma questão de altura ou design. Ela representava um marco na sua engenharia de precisão. O projeto de Eiffel inovou em muitos aspectos, mas o mais surpreendente foi a maneira como ele transformou o ferro, de um material considerado vulgar em algo sublime. A torre não seria apenas alta, mas também estruturada, para ser resistente às intempéries do tempo e aos ventos fortes que cortavam Paris. Os cálculos meticulosos foram o verdadeiro coração do projeto. Cada viga foi calculada. Cada suporte foi projetado para resistir a forças que jamais haviam sido testadas. Eiffel, um mestre da engenharia, sabia que a torre não poderia apenas ser imponente. Ela precisava ser segura, equilibrada e, acima de tudo, prática. O design, que parecia tão simples, era uma obra-prima da funcionalidade e, ao mesmo tempo, da beleza. O segredo da estabilidade da torre estava na distribuição das forças. Eiffel, ao contrário dos tradicionais engenheiros da época, não projetou uma base pesada e sólida. Ele fez com que a estrutura se abrisse em uma forma leve, mas incrivelmente forte, como uma malha de ferro que distribuía o peso de maneira uniforme. Cada peça, cada encaixe, foi feito para suportar a pressão da altura crescente. Mas a grande surpresa ainda estava por vir. A torre, que fora inicialmente considerada apenas um experimento arquitetônico, se tornaria um ícone de inovação e um modelo para as futuras gerações de engenheiros ao redor do mundo. Ela era mais do que uma construção. Era uma escola de pensamento sobre o uso do ferro, e seu impacto se espalharia bem além das fronteiras da França. Mas enquanto o projeto continuava a desafiar os limites da engenharia, algo mais começava a se desenhar nos céus de Paris. A torre, com sua silhueta audaciosa, começava a despertar algo novo na cidade. Será que as pessoas estavam começando a enxergar a beleza naquilo que antes chamavam de monstruosidade? Quando finalmente a Torre Eiffel foi concluída, a cidade de Paris, que antes a olhava com desconfiança, passou a testemunhar uma transformação silenciosa, mas poderosa. Aquela estrutura que foi duramente criticada, que quase foi considerada uma aberração em meio à arquitetura clássica da cidade, agora estava sendo observada com outros olhos. Era como se, a cada metro de altura, ela fosse conquistando o coração dos parisienses. Os críticos começaram a desaparecer da cena pública. Em seu lugar, surgiram admiradores fascinados pela grandiosidade da torre e pela maneira como ela se impunha diante do horizonte parisiense. Aos poucos, os detratores se viam forçados a admitir que a torre estava se tornando não uma falha de julgamento, mas uma revolução na forma de pensar sobre a arquitetura e o espaço urbano. O que antes parecia uma monstruosidade, agora se transformava em uma fonte de orgulho e, de certa forma, uma declaração de confiança no futuro. E Paris, com sua nova silhueta, passava a ser conhecida no mundo todo, não apenas pelas suas pinturas ou suas ruas encantadoras, mas pela sua capacidade de abraçar a inovação. A torre começava a se integrar, com uma elegância inesperada, no espírito da cidade. Sendo mais do que apenas uma estrutura de ferro, ela se tornava um símbolo do que Paris representava naquele momento da história. Mas o impacto da Torre Eiffel não parava nas ruas da cidade. Sua presença começava a chamar a atenção do mundo inteiro. O que antes era visto como um simples projeto francês, agora estava se tornando uma sensação global. Algo que as pessoas de todas as partes do mundo queriam ver e experimentar. A torre não era mais um erro de engenharia,
mas uma obra-prima que de alguma forma levava consigo o espírito da inovação e da ousadia. E enquanto os ventos de mudança continuavam a soprar pela cidade, uma grande pergunta surgia: seria a Torre Eiffel apenas uma criação do momento ou um legado que viveria por séculos? À medida que os anos passavam, a Torre Eiffel não apenas resistia ao teste do tempo, mas se tornava mais do que um simples monumento. Ela se tornava uma parte da identidade de Paris e, por extensão, do próprio espírito francês. As pessoas de todas as partes do mundo se viam atraídas por sua imensidão, por seu brilho no horizonte, como um farol de inovação e cultura. O que antes parecia um ponto de discórdia, agora era um ponto de encontro. A torre, que originalmente fora erguida para um evento temporário, a Exposição Universal de 1889, já estava no centro da vida parisiense. Ela não só se tornou uma atração turística, mas um símbolo de resistência, de perseverança, de coragem para arriscar, para criar algo que desafiava todas as normas. Quem poderia imaginar que, com suas linhas elegantes e imponentes, ela se tornaria um ícone universal? Mas o mais fascinante de tudo era o impacto que ela teria nas gerações futuras. Engenheiros, arquitetos, artistas, todos passariam a olhar para a Torre Eiffel como um exemplo a ser seguido. A forma simples e ousada de sua construção se tornaria uma inspiração para estruturas de ferro e aço em todo o mundo, marcando um novo padrão para a arquitetura moderna. O ferro, material inicialmente subestimado, se transformava na linguagem do futuro. E agora, a grande questão pairava no ar. Quais seriam os próximos passos da humanidade em relação à engenharia? Como um simples monumento de ferro poderia inspirar tanta mudança? Quais limites poderiam ser ultrapassados a partir dali? E assim, a Torre Eiffel, uma vez vista como uma ousadia, tornou-se um símbolo inegável de resistência ao tempo e à crítica. Aquela estrutura de ferro, erguida para ser temporária, superou todas as expectativas e transformou-se no ponto de referência mais icônico de Paris e até mesmo do mundo. De um projeto contestado por muitos a um monumento reverenciado por todos, a torre não só desafiou as convenções da engenharia, mas também revolucionou a maneira como olhamos para a inovação. O que começou como uma ideia arriscada de Gustave Eiffel, um homem com visão de futuro, tornou-se uma obra-prima que, com sua elegância e força, não só resistiu à crítica, mas inspirou gerações inteiras. Hoje, ela não é apenas um marco turístico, mas um testamento da capacidade humana de reinventar o mundo ao seu redor, de transformar a adversidade em beleza e de fazer do impossível uma realidade. A Torre Eiffel, mais do que apenas ferro e aço, é a personificação de um espírito indomável. Um espírito que nos lembra de que, muitas vezes, as maiores criações surgem das maiores adversidades. E assim, enquanto a torre continua a dominar o horizonte de Paris, ela nos convida a refletir. O que mais está esperando para ser reinventado diante de nossos olhos?